Olá, pessoal. De novo aqui nós, no nosso Engenharia da TV, programa 19º. Tem ficado cada vez mais interessante. A gente procura buscar temas bastante ecléticos. No programa anterior, a gente trabalhou uma série de homenagens que nós oferecemos e recebemos, e também um projeto de apoio comunitário que a gente está fazendo junto com a APAI, e a gente tem bastante expectativa que isso vai agradar bastante. E hoje a gente retoma no tema que tem mais a ver com a nossa engenharia, que é uma questão de projetos de ocupação urbana, ocupação de espaços, planejamentos, e estamos aqui conosco, eu e o Alfredo estamos recebendo o Danilo Conte, que vai nos falar sobre o projeto Cidade das Águas, que está sendo bastante divulgado pela mídia, está gerando bastante curiosidade. Então nós estamos aqui aproveitando para transferir a vocês, que nos assistem pela TVBE, o que é o Cidade das Águas. Danilo, se apresente, seja bem-vindo. O Alfredo depois tem algumas colocações a fazer também a você, mas seja muito bem-vindo. Senhores, Alfredo, Puccini, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Engenharia na TV. Bom, eu sou Danilo Conte, eu estou diretor-geral da Cidade das Águas. A Cidade das Águas é um sonho sonhado pela família Hansen e pela família Gomes, né? Duas famílias importantes no empreendedorismo de Santa Catarina, que se juntaram para fazer esse bairro. E eu estou ali humildemente para ajudá-los a realizar esse sonho que eu acho que tem condições de fazer a gente sonhar com uma cidade mais sexy, né? Mais bonita, resgatar um pouco daquela autoestima joinvilense, né? Da antiga Cidade das Flores, das bicicletas, Cidade dos Príncipes. A gente sempre teve taglines assim que descrevem Joinville como uma urbanidade acolhedora, e eu acho que o Cidade das Águas tem muito para contribuir com isso. Eu também já estive como secretário de Planejamento Urbano, de Desenvolvimento Econômico, já fui presidente da Fundamas, já empreendi, trabalho desde os 14 anos, então essa trajetória assim, de começar muito cedo talvez seja responsável por me trazer até aqui, e eu acho que estou muito orgulhoso desse momento de vida profissional que eu tenho vivido. Alfredo, você que mostrou para nós que o tema Cidade das Águas seria um tema importante, que nós logo concordamos. O que você tem de curioso para que o Danilo nos esclareça? Bom, Danilo, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Eu acho que esse projeto envolve muitos profissionais da nossa área, da engenharia e da arquitetura. Então, conte-nos um pouco sobre esse projeto Cidade das Águas. Tá bom. Ele realmente envolve muita gente, sabe? A Pedra Branca, agora é a Urbana, né? Primeiro eu acho que vale a pena para quem não sabe conhecer, né? A Cidade das Águas é um ato de empreendedorismo de duas famílias importantes, como eu falei. Então, a CRH, né? Família Hansen, Companhia Hansen, controladora da Tigre, todo joinvilense nascido e mal criado na cidade, né? Sabe quem é a família Hansen, dispensa apresentações. E o Felipe, que é quem representa hoje a família, ele tem uma visão muito bonita sobre esse momento. Ele entende que a Tigre foi um legado importante para Joinville, para Santa Catarina, para o Brasil, e um legado da geração anterior da família. E ele assumiu a responsabilidade de que essa geração da família Hansen também precisa deixar um legado para a cidade, e ele está vendo no Cidade das Águas a oportunidade disso acontecer. E também temos como sócio desse belíssimo empreendimento a família Gomes. A família Gomes é dona da Porto Belo Cerâmica, da Multilog, né? E eles empreenderam já há 20 anos a Pedra Branca na região de Florianópolis, na cidade de Palhoça, que é um case internacional em bienais de arquitetura do mundo todo, né? É talvez o melhor urbanismo da América Latina, e ao longo desses 20 anos eles aprenderam muito, né? Eu costumo dizer para o Valério que a diferença entre a loucura e a genialidade é o sucesso, né? Então, há 20 anos atrás, quando ele idealizou a Pedra Branca, né, lá na Palhoça, longe da praia, numa área rural, do lado da favela, né,
e não era qualquer favela, né? Era a pior favela de Santa Catarina, menor índice de desenvolvimento humano do estado era lá. Fazer na várzea da fazenda da família, num lugar onde nem acesso tinha, um bairro planejado vertical, aberto à comunidade, nos conceitos do que tinha de estado da arte e urbanismo no mundo, ele era tido como um maluco. Hoje, com o sucesso que ele teve, né, é um dos metros quadrados mais caros de Florianópolis, perde para a Jurerê Internacional e a Beira-Mar. Hoje ele é tido como alguém genial, né? A diferença entre o Valério maluco de 20 anos atrás para o Valério genial de hoje é o sucesso que ele teve, e merecido, porque é a base de muita resiliência e coragem, sabe? E eu acho que para Joinville a união dessas duas famílias empreendedoras para fazer um projeto na nossa cidade é motivo de muito orgulho para a gente, sabe? Deveria se valorizar muito isso. E esse trabalho que a Pedra Branca faz envolve uma metodologia de desenvolvimento muito colaborativo. A Cidade das Águas teve o envolvimento de mais de 70 profissionais. Estou falando de engenheiros, arquitetos, urbanistas, paisagistas, né? Muito que envolve no segmento dos senhores. Tivemos também gente que entende sustentabilidade, de branding. Foram mais de 70 profissionais que tiveram encontros ao longo de 3 anos, de 2020, 2021 e 2022. Né? E esse trabalho teve como coordenação 2 grifes internacionais de urbanismo no mundo. Né? O Max, que fundou a Keystone, que tem sede em Miami, veio em Joinville, passou um período importante aqui, acompanhado por um historiador local, explicando toda a história de desenvolvimento urbano da nossa cidade, sabe como é que foi a colonização, por que é assim, para que esse projeto tivesse raízes muito fortes com o desenvolvimento e a história do nosso município. E o Guel escreveu um livro chamado Cidade para Pessoas, que o Guel, ele mudou Copenhague, né? Existe uma Copenhague antes e outra depois dele, e Copenhague virou um dos maiores cases de urbanismo do mundo, e essa transformação aconteceu enquanto o Guel foi secretário de Planejamento Urbano por lá. Lá, o secretário de Planejamento Urbano é eleito pela sociedade civil organizada, sabe? É como se a CAJ, o CAL, o Conselho da Cidade, elegesse o secretário de Planejamento Urbano. Ele não é nomeado pelo prefeito. E ele foi eleito e reeleito por 20 anos. Entrou em 90 e saiu em 2010. Fez uma transformação completa na cidade nesse período, que continua essa transformação, inclusive, né? Ela não terminou. Mas o que ele fez foi motivo de case no mundo todo, e ele escreveu um livro chamado Cidade para Pessoas para compartilhar tudo que ele executou por lá para virar uma inspiração para outros países do mundo, cidades também fazerem. Muito influenciado pela esposa, que é antropólogo. O Valério leu o livro dele, e esse livro virou uma inspiração para o desenvolvimento da Pedra Branca. Tanto é que o Valério bancou a tradução do livro para o português. A primeira edição do Cities for People, né, Cidade para Pessoas, no Brasil, foi bancado por ele, sabe? E o Guel veio prestar consultoria para a gente no Cidade das Águas. Ele criticou os nossos espaços públicos e a relação com o espaço privado, né? E junto com eles dois, esses 70 profissionais que envolveu aí o segmento dos senhores. Então, se você me perguntar quem é o CPF que fez Cidade das Águas, a gente vai ter muita dificuldade de dizer, porque houve o envolvimento de muita gente competente, sabe? Compartilhando inteligência coletiva em prol desse desenvolvimento urbano dentro de uma metodologia que eles chamam de charrete, né? Eu sou da área de tecnologia, chamo de hackathon. Mas no final é a mesma coisa, assim, nós tínhamos um desafio, que como é que nós iríamos transformar a Sertigre numa cidade aberta para Joinville inteira, né? E a gente convidou esses 70 profissionais para nos dizer como se faria isso de uma forma que pudesse entregar o legado que os 2 acionistas desejam, né? Então, é um pouco isso, tá? Não tem uma resposta assim, né, objetiva, mas... e uma coisa importante, assim, apesar da gente ter trazido assinaturas urbanísticas internacionais, nós prestigiamos muitos fornecedores locais, sabe? 70 profissionais, mais assim, 70% deles eram joinvilenses, né? Ou catarinenses. Vieram gente de Florianópolis também, gente de São Paulo, de Porto Alegre, tinha até escritório francês, né? Tinha os gringos ali de Copenhague e de Miami. Então, houve uma divergência cultural assim, muito interessante para o desenvolvimento daquilo que vocês vão poder ver quando visitarem a nossa galeria, né? Então, acho que deixa um pouco desse aprendizado de fora aqui localmente também, que é importante, né? A gente é inspirada pelo mundo, mas feita por Joinville, né? É o que a gente tem tentado praticar aqui com todos os nossos fornecedores e parceiros.
E dentro do que o Alfredo colocou, de como isso foi montado, estruturado, quer dizer, como ele está, então, estruturado com as macrodefinições. Tem as áreas residenciais, tem as áreas comerciais, tem as áreas mais profissionais. Esse conceito de que ele realmente é um bairro mais integrado, ele não é fechado, você tem acesso, você tem trânsito, isso é muito positivo. Agora você deve ter blocos, né? Deve ter blocos voltados para... Dá para nós uma pequena ideia? Isso. Claro, você já adiantou que está aberto para visitação, então eu acho que quem tiver interesse e mais curiosidade vai ter oportunidade de sanar todas as curiosidades indo fazer a visita. Nós só estamos dando aqui uma provocadinha. É uma provocadinha, exatamente. Não, sem dúvida, está aberto. Até dia 1º de março as visitas eram agendadas. A partir do dia 1º a gente agora está recebendo por ordem de chegada. Já passaram lá pela nossa galeria 1.500 pessoas. Não, 1.500 atendimentos. Porque é um atendimento, Sim. Mas ele às vezes vem com grupinho. Esposa, família. Então, pessoas mesmo devem ter passado mais de 3.000 pessoas por lá, né? E a gente fez questão de fazer assim porque não é tão simples explicar o que a gente vai fazer. Nós não estamos simplesmente vendendo um apartamento. A gente vai oferecer um estilo de vida, né? E eu acho que tem realmente capacidade de mudar a fotografia da cidade esse projeto. Então, é importante passar por aquele circuito ali que a gente construiu para ir materializando o projeto na cabeça das pessoas. Do ponto de vista da estruturação, então, eu queria responder falando o seguinte: chama-se Cidade das Águas porque tem significado. Isso, primeiro, tem duas razões, né? A primeira é cidade. Por que cidade? Porque a gente pretende, naquele território, são 250 mil metros quadrados de terreno, viu, Puccini? O que o teu pai ajudou a adquirir, esse conjunto de terrenos que ele adquiriu, formou uma gleba de 250 mil metros quadrados. Ela é dividida pela Autocar. A parte da Sertigre, ela tem 110 mil metros quadrados. A gente unificou a matrícula do que era Sertigre com a antiga Rodotigre, lembra? Certo. Aí tinha ali o estacionamento dos funcionários do prédio administrativo, a Audi agora está ocupando ali uma parte, então essa gleba Então quem for lá vai perceber que essa primeira fase, ela é o dobro do tamanho da recreativa. Porque as pessoas dizem, mas não sabia que era tão grande. E realmente é o dobro, né? Porque unifica-se essas matrículas. Quem ia para a recreativa tinha um muro que dividia, né? Então, a segunda fase era onde ficava a antiga fábrica, que hoje é um condomínio empresarial, deve ter mais ou menos uns 100 CNPJs lá. Mas essa segunda fase, ela vai levar um tempo para a gente chegar até lá. Nós estamos concentrados na primeira. E nesse espaço territorial de 250 mil metros quadrados, a gente quer entregar tudo que uma cidade oferece. Opção de morar, trabalhar, estudar, se divertir. Os 250 é as duas fases. As duas fases. Mas já no 110 a gente vai entregar o que a cidade oferece. Vai ter escola para o filho estudar, vai ter supermercado, padaria, farmácia, cabeleireiro, verdureira, açougue, bons restaurantes, cafeteria. Tudo que tu precisa para viver a semana vai ter nesse endereço. E isso vai acontecer no térreo das edificações. É um condomínio, não é um loteamento. É um bairro planejado vertical. Então não tem casas, né? São residências multifamiliares. E no térreo dessas edificações não tem muro. O que faz às vezes do muro são as lojas. É uma lojinha a cada 10 metros. É a graça que tem de ir para a Europa, né? Você vai nos centros antigos europeus, é uma lojinha a cada 5, 10 metros. É uma novidade no ritmo de uma caminhada. Nunca é uma linha reta, né? Os centros antigos europeus, eles têm curvas assim, né, sinuosas, que é gostoso de caminhar. O teu cérebro sempre está curioso para saber o que vem depois. Você anda quilômetros, não percebe e não cansa. O nosso térreo está planejado exatamente assim. Nós vamos ter algo aproximado de 45 mil metros quadrados de loja. E essas lojas existem para servir as atividades essenciais da semana. Nós não vamos vender as lojas. As lojas vai ser propriedade da família Hans e da família Gomes, né? Por quê? Porque eu preciso garantir a gestão do mix. Eu estou prometendo que você vai fazer tudo a pé. Então eu preciso garantir que tenha todas as opções que uma vida saudável necessita para fazer tudo a pé. Então, por isso é alocação e gestão de mix, como se fosse um shopping mesmo, mas um shopping a céu aberto. Certo. Né? Então, por isso cidade. Tá? E das águas é uma forma de homenagear a Tigre, sem ser tão óbvio, né? Porque a Tigre tem água no propósito do modelo de negócio deles.
e todo joinvilense sabe que aquele território foi Companhia Hansa e foi Tigre desde a década de 60. Então, não tem como apagar isso, sabe? E aí uma forma de assim, lembrar desse passado glorioso que aquele terreno teve foi homenageá-lo através do branding que a marca teve. O prédio administrativo da Tigre também ficará como o marco da construção, da ocupação, né, a ambiente natural construído que aquela área teve. É um prédio bonito, icônico, quase que um patrimônio histórico da cidade, então ele vai ser preservado. Vai ter um ajuste de fachada para se adaptar a esses novos tempos e o térreo provavelmente terá uma atividade para compor o que é a estratégia urbana de ocupação do bairro. Tá? Então, Cidade das Águas é isso. Ele é um condomínio, não é um loteamento, mas ele é um condomínio aberto. Tá? Não haverá muros, cancelas ou portões. Todo cidadão joinvilense vai poder fazer uso do comércio e uso dos nossos espaços públicos. Né? Na verdade, privados de uso público. A nossa praça, o parque, o espaço pet, tudo que tem de vitalidade urbana, né? Dessa qualificação de área pública que a gente pretende entregar, vai estar aberto para todo cidadão joinvilense. Então, hoje é uma gleba, né? Que ela não tem integração com a cidade, você precisa dar a volta na quadra e tal. Ela passará a ter, você vai poder ter permeabilidade, ruas, de repente encontra uma praça, vai ter um belíssimo parque. Eu estou tentando fazer as pessoas imaginarem, mas indo lá na galeria, isso está devidamente apresentado para que as pessoas entendam o que será. E o trânsito, ele se fará de forma a pé ou você vai ter trânsito de veículos no meio do condomínio? Boa pergunta. Nós estamos falando de cidade para pessoas, então a gente leva muito a sério esse conceito e aí o desenho das nossas ruas, ela inverte a pirâmide de prioridade, né? Uma rua normal de qualquer cidade, você tem uma prioridade clara ao automóvel e normalmente você tem uma calçada mais estreita, né? Hoje a calçada mais frequentada de Joinville é ao redor do Batalhão, né? Aquela calçada deve ter uns 3,5 metros, 4 de largura. Nós vamos ter 12 metros, né? Então nós estamos falando de uma calçada 3 vezes maior do que a do Batalhão em largura, né? O automóvel também participa da nossa vida urbana. A ideia é que todo mundo saiba conviver, todos os modais, né? O pedestre, o ciclista, o automóvel saibam conviver. Só que o espaço do automóvel é numa seção viária de 6 metros de largura, né? E do outro lado nós temos mais uma calçada de 12. Então a distância entre a fachada de um prédio e a do outro lado da rua, nós estamos falando de 30 metros de largura, dos quais 24 são calçada. E as pessoas que residirem nesses prédios, eles acessam os seus carros por esse caminho ou vão ter um acesso de veículos dos residentes fora dessa teiazinha? Que não, todo mundo de fato, as ruas são servidões administrativas, então ela é uma área pública, todo mundo acessa, né? Eu quero cortar caminho, quero entrar pela autocar, virar à direita e sair na Concórdia, posso? Pode. Provavelmente o tempo de deslocamento será maior do que você usar... Não vai ser cômodo. Porque toda hora você sobe na calçada, desce, o pedestre está atravessando, a prioridade são as pessoas. E o morador também usa essa mesma faixa viária para poder entrar no subsolo das edificações que irão morar. E quantos edifícios você está imaginando, ou está projetado, não está imaginando, que está projetado para essa primeira etapa? A gente está projetando... como o legado é um item importante das nossas decisões estratégicas, e eu falo isso porque o primeiro considerando do acordo de acionistas é deixar um legado para a cidade. Então isso está escrito no documento mais importante da sociedade, né? Então ele permeia todas as nossas decisões. Então a primeira decisão que se tomou foi o seguinte: nós vamos ocupar 30% do terreno só. Os outros 70% é disponível para as pessoas se encontrarem na calçada, no chão. Dos quais 50 é aberto para todo cidadão joinvilense, né? Então esse é o primeiro ponto. Dos 30 que nós vamos ocupar, vão ser prédios que têm altura para dar densidade para justificar todo o investimento imobiliário, né? Se você não tiver densidade, você não consegue viabilizar. Por mais que a gente queira deixar um legado, nós não estamos fazendo filantropia, né? Então vai ter densidade. A gente está prevendo nessa primeira etapa mais ou menos 15 incorporações. 15 incorporações com gabarito de? Depende. Tem de 30 pavimentos, né? Eu me refiro. Sim. Tem de 15, tem de 18.
Depende. A gente fez uma pesquisa de conforto ambiental na USP, o CTE, né, o Centro de Tecnologia e Edificações da USP, nos ajudou, a posição do sol, da chuva, do vento, 4 estações do ano e tal, e isso ajudou a posicionar as ruas e as distâncias dos prédios e as alturas, para que todo produto imobiliário tivesse índices de ventilação e insolação aceitáveis, né? E os apartamentos estão modulados para loft, famílias maiores, número de quartos, também para todo mundo. Todo mundo. Assim, não dá para fazer. Todo mundo acha, vai ser só para gente rica. Não, não vai. Né? Não tem como fazer um bairro desse tamanho só para gente rica morar. E outra, é importante que haja uma divergência cultural, social, econômica. Isso dá vitalidade, sabe? Gera sinapse, cria desenvolvimento cultural, novas ideias, novos negócios. Então, vai ter uma divergência importante. Talvez a gente não consiga atender a alguns segmentos como Minha Casa Minha Vida e tal, porque é realmente muito complexo a equação disso. Mas já nesse lançamento, nós estamos com um produto imobiliário para todas as fases de vida, né? Nós temos os estúdios, que é um perfil muito para investidor, para um morador, né? Para gente que tem uma vida mais dinâmica, viaja muito e tal. Nós temos os compactos, que vão de 60 a 90, né? Serão feitos pela Veja, do Dr. Álvaro Calduro, e do Bruno, filho dele. Nós temos os apartamentos de 120 a 170, que é o da Hausten, né? E nós temos os apartamentos de 210 a 490, que são incorporações da H Marcato. Tá? Então tem para todo mundo, né? Há uma diferença entre o maior da Veja para o menor da Hausten e entre o maior da Hausten para o menor da H Marcato. Por quê? Porque como os 3 incorporadores estão lançando ao mesmo tempo, a gente resolveu focar no público-alvo de cada um para que eles não concorressem entre si, né? Haver um ambiente mais higienizado nesse lançamento. Então, foi estratégico. E outra decisão que a gente tomou importante também foi para priorizar as incorporadoras locais. Porque o mercado de verticais em Joinville é um mercado muito difícil, né? Os senhores devem saber melhor do que eu disso. Agora, recentemente, tem melhorado bastante. Depois que a cidade liberou um gabarito um pouco maior, as incorporações ficaram mais bonitas, tem produtos imobiliários melhores e tal. Mas o mercado de verticais em Joinville sempre foi um mercado muito difícil. Então, a gente, ao invés de trazer uma incorporadora de fora, a gente resolveu prestigiar os incorporadores locais com a ideia de que a de fora iria adicionar mais lançamentos. Os locais concentram o lançamento no Cidade das Águas e a gente mantém o mesmo número de lançamentos que, né, ou em tese, seria isso. Então, por isso a gente prestigiou os locais. E essas empresas que você já nos citou, elas cobrem toda a demanda ou tem espaço para para outros incorporadores fazerem parte do programa? A gente tem, provavelmente haverá, né? A gente tem uma promessa para esses incorporadores que apostaram conosco, né? Porque essa aposta inicial é sempre mais difícil, né? Apesar de que para nós teve assim um volume de interesse até que nos surpreendeu, né? Mas esses que vieram primeiro, eles merecem pelo menos o prestígio de serem convidados a virem conosco no segundo lançamento, né? Mas eu tenho certeza de que se o bairro pegar a atração que a gente imagina que vai pegar pelo interesse que a cidade tem demonstrado por ele, abrirá assim oportunidade para outros incorporadores. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização.
Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação.